Tem histórias que a gente conta só depois de adulto, quando percebe que ninguém vai rir da gente ou pelo menos vai rir com respeito. O assovio na trilha é uma dessas. Sabe aquele frio na espinha que aparece do nada, no meio do mato, quando você jura que ouviu um som estranho? Pois e se eu te disser que não era só um som? Que tinha um menino envolvido, mas não um menino qualquer. Um que não devia estar lá, e muito menos te seguir com um assovio insistente. Essa é uma daquelas histórias que começam parecendo exagero, mas vão fazendo sentido quando você junta os relatos, os sinais, os sustos que ninguém explica. Gente que perdeu a coragem de passar pela trilha até de dia, só de lembrar do medo estampado no rosto dos outros. E o pior? Sempre alguém pergunta, mas você viu o menino? Ele assoviou pra você também? Se você já sentiu aquele arrepio sem motivo, como se algo estivesse logo atrás de você, esse relato vai te prender. E talvez, só talvez, te fazer pensar duas vezes antes de olhar pra trás. Porque, meu amigo, tem coisa que é melhor a gente deixar no canto do ouvido, como um assovio distante, que você jura que imaginou. Meu nome é Marcelo, e se você acha que já ouviu histórias estranhas por aí, prepara o coração. Não sou muito de falar sobre isso, até porque tem coisa que a gente prefere engolir seco a ter que explicar. Mas chega uma hora em que segurar o passado começa a pesar mais do que dividir. E eu tô nessa fase. Resolvi contar o que vivi não pra assustar, mas pra alertar. Vai por mim, tem assovio que não é só barulho de vento. Eu cresci no interior, naquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece e toda trilha tem uma lenda. Lugar calmo, aparentemente tranquilo, mas que guarda segredos de arrepiar. Aquelas paisagens que parecem de cartão postal também têm sombra. E foi numa dessas trilhas, entre o verde bonito e o silêncio desconfortável, que minha história começou a se desenrolar. Eu era só um menino curioso, com mais coragem que juízo, e um péssimo hábito de querer descobrir o que era melhor deixar quieto. Hoje em dia, carrego não só as marcas do tempo, mas também outras mais profundas, invisíveis para quem vê de fora. Mas se você olhar bem, talvez perceba algo estranho no meu jeito de mover o braço, ou no silêncio que fica quando alguém assovia perto de mim. Não é drama, nem loucura. É só a lembrança de algo que mudou minha vida. E agora, pela primeira vez, vou contar tudo, desde o início. Eu devia ter uns 12, talvez 13 anos quando tudo aconteceu. Aquela idade em que a gente ainda acha que é invencível, que o mundo é um grande parque de diversões pronto para ser explorado. E lá no interior, qualquer pedaço de mato virava cenário de aventura. Mas aquela trilha era diferente. Tinha um peso no ar, sabe? Um silêncio que não era natural. E por mais que ninguém falasse disso abertamente, todo mundo evitava passar por lá depois que o sol se escondia. Lembro como se fosse ontem, eu e meus dois amigos, o Zé e o Toninho, resolvemos encarar a trilha só pra provar que não tínhamos medo. Coisa de moleque, né? Mas bastou a gente dar os primeiros passos pro clima mudar. O ar ficou gelado de repente, e mesmo com o sol alto, parecia que a luz ali era mais fraca. Ninguém falava nada, mas os olhos se cruzavam em silêncio, como quem pensa acho que a gente fez besteira. E então veio o primeiro assovio longo, afinado, como se alguém chamasse. Aquela foi a primeira vez que senti o medo verdadeiro. Não aquele susto rápido de filme de terror, mas um medo que cresce devagar e vai tomando conta do corpo. Um medo que faz o coração bater tão forte que você ouve ele nos ouvidos. A gente fingiu que não ouviu, claro. Mas no fundo, cada um de nós sabia que tinha alguma coisa errada ali. E que aquele som não era coincidência. O sobrenatural não manda recado à toa. Dizem que toda cidade pequena tem sua lenda, um vulto, uma casa mal-assombrada, uma voz que chama no escuro. A nossa era o menino da trilha. Não tinha nome, nem rosto definido, só um apelido que deixava qualquer um desconfortável, o menino assobiador. Uns falavam que ele era só uma invenção para manter os curiosos longe, outros juravam que tinham visto de relance, entre os arbustos, uma silhueta pequena com olhos fundos e pele pálida. Mas ninguém ficava tempo suficiente para confirmar. Bastava o assovio, e as pernas cuidavam do resto. O curioso é que todo mundo conhecia alguém que tinha escutado esse som. Era sempre o mesmo relato, um assovio vindo do nada, mesmo quando não tinha vento.
E, pior, ele seguia. Você podia andar mais rápido, correr, até gritar, o assovio te acompanhava, como se tivesse grudado na sua sombra. Dizem que o menino só aparece para quem ousa desafiar a trilha. E se você olhar para trás, pronto, já era. Algo em você muda. E nunca volta ao normal. As versões da história variavam, claro. Alguns diziam que ele era um espírito de uma criança que se perdeu naquela trilha há décadas. Outros acreditavam que era um castigo, um tipo de guardião do lugar, para proteger algum segredo enterrado ali. O certo é que ninguém saía ileso de um encontro com ele. Até os mais céticos, depois de passarem por lá, evitavam falar do assunto. Porque uma coisa era certa: o assovio existia. E não era coisa da cabeça. Com o tempo, os rumores sobre o tal menino assobiador foram se espalhando como fumaça em dia seco. Ninguém sabia exatamente quem começou a história, mas todo mundo parecia ter uma versão para contar. Tinha gente que dizia que ele aparecia só em certas luas, outros garantiam que bastava pisar na trilha com o coração agitado para atrair o bicho. E o detalhe mais arrepiante era sempre o mesmo assovio, persistente, que parecia sair de todos os cantos ao mesmo tempo. Os mais antigos falavam baixo sobre o assunto, como quem teme chamar coisa ruim só de mencionar. Uma senhora vizinha nossa, Dona Hilda, chegou a dizer que ouviu o assovio por 3 noites seguidas depois que cruzou a trilha levando flores pro finado marido. Disse que sentia passos atrás dela, bem leves, como pés descalços na terra. E o som. Aquele som fino, insistente, que parecia zombar. Segundo ela, o menino não anda como os outros. Ele desliza. E não sorri. Só olha. Nessas cidades pequenas, até quem finge não acreditar evita arriscar. Sabe aquela coisa de melhor não mexer com o que a gente não entende? Pois é. Com o tempo, a trilha virou um daqueles lugares que todo mundo conhece, mas finge que não existe. Ficou como uma ferida esquecida enterrada, mas ainda latejando. E cada novo relato, cada novo assovio, só alimentava a ideia de que a entidade era real. Que havia algo, ou alguém, acompanhando os passos de quem ousasse atravessar. Era uma tarde quente de verão, daquelas em que o calor parece derreter até pensamento. Eu, o Zé e o Toninho decidimos cortar caminho por dentro da trilha para chegar mais rápido no riacho. Ideia de gênio, né? A verdade é que nenhum de nós queria admitir que estava com medo. A trilha era o atalho mais curto, mas também o mais temido. Só que orgulho de adolescente pesa mais do que qualquer lenda. E lá fomos nós, com as mochilas nas costas e a coragem pendurada por um fio. Logo nos primeiros metros, o clima mudou. Era como se a floresta engolisse os sons. Não dava para ouvir nem os passarinhos. Só o barulho dos nossos passos e aquele silêncio espesso que machuca o ouvido. A gente tentava puxar conversa, contar piada, rir à toa. Mas ninguém conseguia disfarçar direito. E então ele veio. O assovio. Primeiro baixo, depois mais claro, como se estivesse cada vez mais perto. Foi como se alguém estivesse brincando de eco com nossos nervos. Na hora, congelamos. O Zé ainda soltou um "vocês ouviram isso?", tentando rir, mas a voz saiu tremida. A verdade é que o medo bateu nos 3 de uma vez só. Aquele medo que não se explica, só se sente. Instintivamente, a gente começou a andar mais rápido, depois a correr. E o assovio, aquele maldito assovio, vinha junto, como se estivesse grudado nos nossos calcanhares. Nenhum de nós olhou para trás naquele dia. E talvez tenha sido isso que nos salvou. Pelo menos por enquanto. Dias depois daquele primeiro susto, a curiosidade venceu o medo, ou talvez tenha sido só teimosia juvenil mesmo. Eu e os meninos combinamos de voltar à trilha, mas dessa vez à noite. A ideia era provar que o que ouvimos podia ter sido só vento, algum animal. Qualquer coisa. A gente queria respostas, mas no fundo, cada passo rumo à trilha era mais um empurrãozinho no abismo do desconhecido. O medo não tinha ido embora, só estava disfarçado de coragem boba. Chegamos lá por volta das 8 da noite, com lanternas, faca de cozinha porque adolescente acha que isso resolve e uma bravata ensaiada. O mato parecia ainda mais fechado, a escuridão mais densa. Mal colocamos o pé na trilha e o ar ficou estranho frio,
parado, como se o tempo tivesse segurado a respiração. Caminhamos por alguns minutos tentando fingir normalidade, até que ele apareceu de novo. O assovio. Igualzinho. Fino, prolongado, e dessa vez mais próximo. Muito mais próximo. Dessa vez, eu fui o único que não correu. Não sei se por paralisia ou por um impulso que nem eu entendo até hoje. Eu queria ver. Queria entender o que era aquilo. Enquanto os outros gritavam meu nome e sumiam pelo mato, eu fiquei. E foi aí que vi. No meio da trilha, entre as sombras, um menino. Pequeno, magro, parado, me encarando. E mesmo sem abrir a boca, o som saía dele. O assovio era dele. E eu soube, no mesmo instante, que eu tinha feito uma escolha da qual não podia mais voltar. Eu não sei explicar o que me levou a dar aquele passo à frente. Talvez fosse aquele velho instinto de isso não pode ser real. Ou talvez fosse alguma coisa dele, o menino. Era como se ele me puxasse sem tocar. Eu fui chegando mais perto, devagar, enquanto o assovio ficava cada vez mais alto, mais dentro da minha cabeça do que no ar. A lanterna tremia na minha mão, mas eu seguia. Não sei se esperava que ele sumisse ou me atacasse. Só sei que ele ficou parado, imóvel, me esperando. Quando estiquei o braço, senti um arrepio tão forte que pensei que ia desmaiar. Minha mão tremia, os dedos formigavam, mas eu continuei. Toquei o ombro dele. Foi como encostar num bloco de gelo. E no mesmo segundo, uma dor absurda subiu pelo meu braço. Uma dor seca, profunda, que parecia puxar meus ossos por dentro. O assovio parou na mesma hora. Silêncio total. Ele virou o rosto devagar e me olhou. Não tinha expressão nenhuma. Nenhuma. E aí, simplesmente, desapareceu. Sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Eu caí no chão, sentindo meu braço travado, sem conseguir mover os dedos. O Toninho e o Zé me encontraram minutos depois, pálido, suando, com o olhar perdido. Meu braço pendia do corpo como se fosse de outra pessoa. E naquele instante, eu soube que tinha cruzado um limite. Que tinha tocado em algo que não deveria ser tocado. E o mais assustador de tudo, ele me deixou ir. Mas deixou um pedaço dele comigo. Desde aquela noite, meu braço nunca mais foi o mesmo. Os médicos olharam, examinaram, fizeram exames de tudo quanto é tipo raio-x, ressonância, fisioterapia. E nada. Tecnicamente, não tinha lesão nenhuma. Mas o movimento nunca voltou por completo. Ele responde, mas é lento, travado. Como se tivesse algo ali, invisível, limitando os gestos. E não é frescura, não. Já tentei de tudo. O pior é que a dor às vezes volta do nada, como uma lembrança física do que vivi. Mas se o braço é o lembrete visível, o que ficou na mente é ainda mais pesado. Até hoje, não consigo ouvir um assovio sem congelar. Pode ser alguém distraído na rua ou uma música tocando no fundo de uma cena de filme e meu corpo inteiro reage. É como se voltasse no tempo. Tive crises de ansiedade, pesadelos, e por anos evitei contar essa história. Quem ia acreditar? Um menino que assovia e some no ar? Parece roteiro de filme barato, mas é a minha vida. A maior marca, no entanto, é a pergunta que nunca sai da cabeça: por que eu? Por que ele me deixou ir, mas me levou um pedaço? E o que teria acontecido se eu tivesse olhado mais cedo? Ou se eu tivesse corrido, como os outros? Hoje, com mais idade, olho para trás e percebo que tem coisas que a gente nunca vai entender. Mas precisa respeitar. A trilha ainda está lá. O menino também, imagino. E o assovio. Bom, esse às vezes ainda ouço mesmo quando não tem ninguém por perto. E se fosse com você? Se estivesse caminhando pela vida e de repente, algo inexplicável surgisse no seu caminho. Você teria coragem de olhar para trás? A história do assovio na trilha não é só sobre o medo do sobrenatural, é sobre os limites que cruzamos quando queremos respostas a qualquer custo. Quantas vezes, por orgulho ou curiosidade, você já forçou a entrada em territórios que o instinto mandava evitar? A verdade é que nem todo mistério precisa ser desvendado. Às vezes, o maior ato de sabedoria está em respeitar o silêncio das trilhas que cruzamos internas ou externas.
Mas e você? Quais trilhas da sua vida ainda assoviam no seu ouvido? Qual menino assobiador ainda te persegue nas lembranças, nos traumas, nos medos que você finge que esqueceu? Talvez agora seja o momento de encarar isso. Ou talvez seja melhor não olhar para trás. Se essa história mexeu com você, se despertou algo aí dentro, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos relatos. Tem muita coisa que ainda precisa ser dita e ouvida. E quem sabe, algum dia, a gente entenda de verdade o que existe naquela trilha.